Galera, bem-vindos à nossa última aula aqui do Neuroimagem de A a Z, onde você vai conhecer a anatomia da coluna. Aí você já essa hora já pensa, beleza Henrique, brigadão, vou embora. Coluna eu não gosto não. Gente, coluna é muito importante e ninguém faz a menor ideia de nada. Quando você começar a olhar a anatomia e entender onde está cada estrutura, você vai ficar ridículo entender o que acontece numa clínica de coluna. Tem alguma coisa comprimindo. Hoje, talvez você não tenha isso muito claro, mas olhando um exame de imagem, quando a gente dominar de fato esse tema, essa base desse estudo, você vai achar ridículo entender. Cara, entendi por que uma hernia de disco dá dor, por que ele pega uma raiz, por que dá um déficit motor. Essa é a nossa intenção. A gente está aqui, o Neuronato de A a Z, para passar para vocês uma imagem fácil da neuro. E a neuro é vista de um jeito só, não tem dois jeitos para ver a neuro. É o jeito que a gente está mostrando para vocês. Vamos aprender direito, coluna de uma vez por todas, no Neuroimagem de A a Z. Vem com a gente, galera da Medflix, que agora o negócio vai ficar fácil. Bom, vamos começar a nossa aula de anatomia da coluna na ressonância e primeiro, de novo, vamos entender os cortes. E aí você fala, Henrico, pelo amor de Deus, não aguento mais isso, eu já entendi corte, já entendi janela, já entendi tudo. Tá, eu vou pedir um pouco de paciência só pra você entender e olhar aqui como eles são um pouquinho diferentes. Beleza. A gente tem, no corte axial, nosso grande foco vai ser identificar a vértebra. A gente já vai ver as partes dela, mas só para você já ir pegando uma familiaridade. O corte sagital provavelmente é o que você saiba ver, ou pelo menos saiba que é uma coluna. Fala, o que é isso aqui? O coração, né? Que é muito comum, às vezes as pessoas falam assim, onde eu tô? Nossa, que cérebro bonito. Não, não é o cérebro, tá? Então aqui a gente tá na parte sagital, no corte sagital, esse aqui do meio, onde a gente tá vendo as vértebras de lado. Lembra? Cortando assim. E o coronal, a gente tá cortando de frente. Então, a gente vai ver nessa região aqui a coluna de frente, cortando as vértebras de frente para trás. É um corte realmente muito menos usado, porque ele é um pouco menos anatômico, mas tem algumas estruturas, principalmente na coluna cervical, que a gente vai dominar olhando esse corte. Bom, e agora a gente vai ver as imagens, as ponderações da imagem. Você fala, ué Henrique, mas muda o quê? Muda que eu quero te dar um macete. Eu quero que você olhe e você fala, eu tenho certeza. O que eu preciso para identificar se é um T1, se é um T2, o que é nesse corte de coluna, e vou te dar um a mais para você entender a coluna de uma vez por todas de um jeito fácil. Bom, se você olhar aqui T1, hipersinal para gordura e contraste, você pensa, já sabia. Hipossinal para estrutura base de água, já sabia também. O que significa isso? Líquor fica cinza. Gente, no T1 o líquor fica cinza. Esse é o grande mistério, a grande pegada do T1 aqui na coluna. A gente tem que ser prático, tem que ser rápido, é assim que a gente vê. T2. Essa você sabe. Líquor fica branco. Essa é a facilidade do T2. Olhei o canal medular, banhado aqui a coluna cheia de líquor, acabou. Eu sei que eu tô em casa, eu sei o que eu tô vendo. Agora tem uma sequência interessante, que é a sequência do STIR. E o STIR, ele tem um nome absurdo, em inglês, totalmente chiquérrimo, que eu não vou ficar falando aqui que não faz sentido, é bom para vocês entenderem. Eu preciso que vocês entendam o que ele faz. Bom, gente, o STIR, ele é uma sequência de supressão da gordura. Você fala, Henrico, agora eu me interessei, eu quero saber como é que eu aplico essa técnica para minha vida, para eu suprimir as minhas gorduras. Então, na vida não dá, mas aqui na ressonância fica fácil. Bom, aqui, gente, a gente vai ter uma supressão de gordura. E por que isso é tão interessante? Porque existem lesões, por exemplo, lipomas, que a gente consegue suprimir e olhar que às vezes a gente pensava que era um grandíssimo tumor, alguma coisa maligna, e quando a gente olha na supressão de gordura, ele suprime, ou não suprime, a gente vai pensar em causas mais malignas. Tem várias coisas que eu preciso que vocês entendam de fato aqui. No STIR, ele parece com o flare. É aquela lógica que a gente viu de supressão do líquor, só que ao invés de eu suprimir o líquor, eu vou suprimir de fato a gordura. Então ele é bom para diferenciar esse tipo de lesão, o líquido fica claro e agora a gente mata. Então ele não é um T2, por isso, apesar do líquor estar claro, ele não é um T2 porque eu tenho a supressão da minha gordura. Olha aqui o subcutâneo sendo suprimido esse sinal. Show de bola. E aí você pensa, como eu avalio uma ressonância de coluna? E você vai pensar, não, ele não vai falar de novo. Eu vou. Porque a gente realmente precisa de marcos anatômicos e muita estrutura. Muita anatomia. Gente, se encéfalo é anatomia, coluna é só anatomia. Aqui vocês precisam realmente entender tudo que vocês estão vendo pra gente conseguir ir pra frente. E aí a gente vai começar a contar as vértebras. Você fala, não é possível. Não é possível. Ele acha que eu sou uma criança, não sei contar 1, 2, 3. Calma, que eu vou te dar uns macetes pra você entender onde você tá e como que você conta essas vértebras. Bom, são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, então aqui eu tenho a coluna cervical, para cá eu tenho a coluna torácica ou dorsal, que são 12, as lombares, que estão mais aqui para baixo, que são 5, e as sacrais, que são as peças sacrais, são 5 também. Além disso, eu tenho o segmento coxígeo, que são pecinhas coxígeas, mas, sinceramente, a gente não vai nem ver isso direito, porque é muito difícil de identificar. O nosso foco nessa aula vai ser focar na coluna de fato, certo? Cervical, torácica, lombar.
Bom, vamos aprender a contar. E isso aqui também vale muita coisa lá pro raio-x. Você que trabalha em pronto-socorro, precisa de raio-x, isso vale muita coisa. Beleza. O que a gente enxerga aqui? A gente olha esse exame e fala assim, o que eu tô vendo? Você fala, Henrico, se for o exame da minha mãe, conheço minha mãe. Não, calma. A gente tá vendo aqui um corte sagital. Vamos começar por onde a gente sabe. Corte sagital, o líquor tá branco. Você fala, T2. Já sei, é T2. Aí a gente olha pra gordura e tá suprimida, temos um corte em STIR. Beleza. Só que eu tenho aqui a coluna cervical e eu vou começar a contar. Você fala, Henrico, deixa comigo. Tô vendo aqui as vértebras, eu sei que isso aqui é minha coluna. São minhas vértebras, estão aqui. Eu vou começar a contar. 1, 2, 3 e já errou. Por quê? Porque eu preciso conhecer a vértebra que eu tô vendo. A primeira vértebra cervical que eu tenho, ela não é uma vértebra proeminente. Ela é quase como se fosse um piercing. Ela é ridiculamente pequena, ela é só é um anelzinho. Certo? É isso que eu tô vendo. E eu não vou ver esse anelzinho. Eu até vejo, mas olha aqui. Olha que ridículo o tamanhozinho dele. Aqui. É só essa bolinha. É muito pequena. Então o que eu preciso procurar? Alguém que seja mais proeminente. Alguém que tenha um chifre, como se fosse um rinoceronte. Aí, a gente vai chegar em C2, que é a nossa vértebra facilmente visualizável. Por quê? Porque ela tem o processo odontoide, que é o dente de C2, o chifre de C2. E aí eu vejo com muita facilidade. Você fala, ai meu Deus, Henrique, eu tenho um chifre dentro de mim. Tem, sem desabafo agora, vamos pro curso. Aqui a gente tem o processo odontoide, que é um processo extremamente fácil de ser visualizado. Por isso que a gente vai contar a partir dele. Então cervical, a gente não conta C1, C2, a gente conta C2, C3, C4. Então, quando eu olho o odontoide, eu vou começar a contar C2, C3, C4, C5, C6, C7. É assim que eu conto as vértebras cervicais. Show! Na prática, vamos olhar? Olha aí como é que fica. E aí fica fácil. Você tirou onda. Você vai ver bolinha na C1, mas não vou começar por ela. Olha o processo odontoide, bonitão. C2, C3, C4, 5, 6, 7. É assim que eu conto as minhas vértebras cervicais e o segmento medular atrás dessas vértebras, ele corresponde a essas vértebras, a vértebra que a gente está vendo. Então a gente vai falar, tem uma lesão C2, C3 nessa região, tem uma lesão C6, C7 nessa região. Entenderam? É assim que a gente vê. Então, beleza. Ah, Henrico, e pra frente? Ó, só pra matar a curiosidade, aqui na frente a gente tem olha a nossa epiglote aqui, a gente vai ter a entrada da traqueia aqui, certo? E pra cá, aqui nossa região de laringe, aqui a gente vai ter a nossa faringe. Beleza. É assim que a gente identifica essas estruturas. Olha aqui a nossa tireoide, o esôfago estaria pra trás. Beleza? Então, aqui a gente já entendeu qual que é o contexto que a gente está inserido. Quais são os nossos marcos? Na coluna lombar, que a gente olhando aqui em corte sagital. Na coluna lombar, a gente tem um outro macete muito bom, que é a mudança de eixo da coluna lombar para a coluna sacral. É assim que a gente identifica, de maneira muito fácil. Por quê? Olha aqui, a coluna, o sacro, ele pensa, minha vida é um saco. Eu tô olhando para baixo, tô triste, ele anda assim, chateado. Lembra assim, pro sacro a vida é um saco, então ele fica olhando para baixo. L5 já é o finalzinho, então ela tá um pouquinho mais para cima, ela ainda é lombar. Ela tá um pouquinho para baixo, mas ela ainda tá feliz de ser lombar. Então, a gente tem uma mudança importante de angulação, gente. E essa mudança de angulação é o que vai me delimitar S1 e L5. Então eu tenho aqui L5 e eu tenho aqui S1. Então eu posso, eu tenho uma lesão 5-1. Uma lesão 5-1, L5, S1, tá aqui nessa região. Show de bola. Então é assim que eu vou achar essas vértebras na minha ressonância de coluna lombar. Bom, na prática, olha como fica fácil. Henrique, que bicho horroroso que você colocou. Eu sei, só para chamar a atenção de vocês. Aqui a gente tem. Então a gente começa a contar de baixo para cima. S1, L5, 4, 3, 2, 1. E depois, T12, entra na torácica. E aí pensa, e na coluna torácica, Henrique? Como é que eu conto? Aí a gente vai usar o macete, o bom e velho macete. Já que se eu começar no meio do tórax, eu não tenho um parâmetro extremamente fidedigno, eu vou usar a minha coluna cervical e a minha coluna lombar, subindo e descendo. Então eu já sei, de C1 até C7 eu já entendi que eu conto pelo odontoide, e aí eu consigo contar T1, T2, T3, e aqui é a mesma coisa, na lombar, eu sei contar aqui até L1, então eu sei que eu consigo contar T12, T11, T10, T9.